caso de hoje é um caso que se passa durante a Inconfidência Mineira, é um caso que tem muitas reviravoltas e traições, e é um episódio que acabou terminando com a morte trágica de um dos seus principais personagens. Nossa intenção com esse vídeo não é de chocar, mas sim de trazer fatos importantes da história e conteúdos que possam trazer algum tipo de reflexão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar o canal. É muito importante para que a gente continue fazendo esse conteúdo. Vamos para o caso de hoje, Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, batizado em 12 de novembro de 1746, foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista brasileiro, que atuou nas capitanias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele é nacionalmente conhecido por liderar a conspiração separatista da Inconfidência Mineira, que atuou contra o domínio português e que, quando foi descoberta, ele foi preso, julgado e enforcado publicamente. Nascido na fazenda do Pombal, próximo ao arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, Joaquim José da Silva Xavier era o quarto de 7 filhos do português Domingos da Silva Santos, um proprietário rural, e sua mãe era Antônia da Encarnação Xavier. Como se constatou pelo inventário da sua mãe, que foi aberto em 1756, sua família não era pobre. Haviam 35 escravos na fazenda do Pombal, um alpendre dava acesso à área externa da fazenda, além de um oratório, senzalas e cozinhas coletivas. Foi ainda relacionado no inventário uma grande quantidade de equipamentos de mineração. Em 1755, depois da morte de sua mãe, ele e os irmãos foram morar com o pai, na vila de São José. 2 anos depois, já com 11 anos, o seu pai também faleceu, o que levou a família a perder as suas propriedades por dívidas. Ele ficou então sob a tutela do seu tio, Sebastião Ferreira Leitão, que era dentista, e tornou-se sócio de uma botica de assistência ao pobre na Ponte do Rosário. Ele também se dedicou às práticas farmacêuticas e também à profissão de dentista, e foi nessa época que ele ganhou o apelido de Tiradentes. Segundo Frei Raimundo de Penas Fortes, Tiradentes ornava as bocas com dentes feitos por ele mesmo e que pareciam naturais. Durante sua vida adulta, Tiradentes trabalhou para o governo, trabalhando no levantamento e reconhecimento do sertão sudestino. Em 1780, ele se alistou na tropa das capitanias de Minas Gerais. Em 1781, foi nomeado comandante do destacamento dos Dragões na patrulha do Caminho Novo, que era uma estrada de escoamento da produção mineradora da capitania de Minas Gerais até o porto do Rio de Janeiro, na Serra da Mantiqueira. Sua atuação levou à prisão de um famoso grupo de salteadores liderado pelo temido Montanha. Foi aí que Tiradentes começou a se aproximar de grupos que criticavam o domínio português sobre as capitanias. Insatisfeito por não conseguir algum tipo de promoção na carreira militar, e tendo alcançado apenas o posto de alferes, que era uma patente baixa naquela época, e também por ter perdido a função de marechal da patrulha do Caminho Novo, ele pediu licença da cavalaria em 1787. Neste mesmo ano ele conheceu Perpétua Mineira e eles mantiveram um romance por cerca de 2 anos. Em 1790, o Conde de Resende é nomeado vice-rei do Brasil, e com sua principal missão terminar com a conspiração mineira. Perpétua então passou a ser perseguida e sua casa chegou a ser invadida por várias vezes. Mas ela já não estava mais com Tiradentes porque ele já tinha sido preso. É nesse momento que a história do Tiradentes começa a se cruzar com o que é conhecido como a Inconfidência Mineira, que era uma revolta de caráter separatista e que estava sendo organizada dentro da capitania de Minas Gerais, no final do século XVIII. A revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes mesmo de começar. Tiradentes já morava no Rio por volta de 1 ano e fazia alguns tipos de trabalho, como a canalização dos rios Andaraí e Maracanã, que tinha o objetivo de melhorar o fornecimento de água no Rio de Janeiro. Mas ele não teve aprovação dessas obras pelo domínio português. Isso fez com que sua indignação com os portugueses fosse ainda maior. De volta à Vila Rica, ele começou a pregar para os moradores pela independência daquele lugar. Com a constante queda na receita institucional, devido ao declínio da atividade mineradora, a coroa portuguesa resolveu aplicar em 1789 um mecanismo de derrame, para garantir que as despesas oriundas do quinto, o imposto português, que reservava 1/5 de todo o rendimento de minério extraído no Reino de Portugal. Não se sabe exatamente em que período a elite mineira começou a conspirar contra os portugueses, mas se sabe que foi em algum ponto da década de 1780. Os envolvidos tinham noção de que os impostos cobrados por Portugal eram de valores excessivos, mas também estavam imbuídos de outros ideais, como a separação de Minas e sua transformação em uma república. Antes que a conspiração se transformasse em revolução,
os portugueses tiveram conhecimento dos planos por Joaquim Silvério dos Reis, o coronel, Basílio de Brito, malheiro do Lago, o tenente-coronel, e Inácio Correia Pamplona. Eles revelaram o plano em troca de perdão das suas dívidas com a Fazenda Real. Tiradentes teve a casa cercada por soldados. Ele se escondeu atrás da cortina da cama, segurando um bacamarte carregado, cedido por Matias Sanches Brandão, e mantendo também 2 pistolas por perto. Mas quando os soldados invadiram a casa, Tiradentes se entregou. Depois de preso, não só ele, mas alguns outros presos, esperaram cerca de 3 anos até o fim dos julgamentos, e a maioria deles foi condenado ou à morte ou ao exílio. Mas horas depois, todos eles tiveram suas penas diminuídas para o exílio, e só Tiradentes continuou sendo penalizado com a morte, já que ele era o único conspirador com uma posição social mais baixa do que os outros. Ou eles eram ricos, ou eles possuíam algum tipo de patente militar. E assim, em uma manhã de 1792, Tiradentes percorreu uma procissão nas ruas do centro do Rio de Janeiro, um caminho até a cadeia pública, onde foi armado o patíbulo. O governo transformou a execução de Tiradentes em uma demonstração de força da coroa portuguesa, fazendo de todo o processo uma verdadeira encenação. A leitura da sentença levou 18 horas. Depois disso foram feitos outros discursos de aclamação à rainha e um cortejo que teve até fanfarra e a presença de toda a tropa local. Depois da execução, Tiradentes teve seu corpo esquartejado e as partes do seu corpo foram distribuídas entre várias cidades por onde ele já tinha passado feito seus discursos de revolução. Sua cabeça foi colocada num poste em Vila Rica, mas ela rapidamente foi roubada e nunca mais foi encontrada. Caso você saiba de algum detalhe que ficou de fora ou algum outro caso que tenha marcado história, deixe nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo. E esse foi mais um Caso História.